que é relação de coaching? O coaching é uma prática, né? Que você sabe que eu aplico o coaching e eu quero falar isso como uma relação para vocês entenderem melhor como é o trabalho do coaching. Tem muita gente jovem e muita gente ainda tem uma relação chamada professor e aluno. E muitas vezes esses professores fazem um trabalho mais profundo, fazem um trabalho de coaching de vocês. E se vocês entenderem bem quando eles estão sendo professores, quando estão sendo coaches, vai ajudar melhor vocês a terem um bom relacionamento com seus professores e treinadores da vida, não é? Então o coaching, ele começou a se desenvolver no mundo esportivo, tanto que a palavra coaching é muito usada profissionalmente, e aos poucos foi se desenvolvendo para outras áreas. Primeiro foi a gente discutir o que é parceria, coach e cliente. O objetivo é alcançar objetivos do cliente dele. E o cliente pode ser um aluno, o cliente pode ser um cliente de terapia, o cliente pode ser qualquer tipo, pode ser um colega de trabalho. O coach é uma função, não é uma profissão. Tem gente que se diz coach. Eu sou coach e me digo isso profissionalmente. Mas, na verdade, o coach é uma função de uma relação de apoio, tá? Onde você busca ajudar uma pessoa. E a ideia é alcançar os objetivos dela. Só que quando você está usando um coach para ajudar nos seus objetivos, você está estruturando melhor os seus objetivos com uma segunda visão, uma forma dissociada de ver as suas questões e evitar que você tenha pontos cegos. Aí vocês vão me perguntar, mas afinal, qual é a diferença entre coaching e terapia? A questão é que o foco do coaching, apesar de certa maneira, ter um foco no bem-estar da pessoa, na sua melhoria, tem algumas diferenças. O foco do coach é mais no futuro, é mais naquilo como o indivíduo pode alcançar seus objetivos. Enquanto a terapia se concentra mais em fazer esse indivíduo ficar melhor e se aceitar no presente a partir de uma reflexão sobre o seu passado. Mas tem muito psicólogo, tem muito terapeuta que fala sobre o futuro e sobre o presente para o futuro. Sim, mas no momento que está fazendo isso, mesmo que eles não digam, eles estão fazendo um trabalho de coaching, porque a função de terapia, a função de coaching, elas se mesclam muito uma na outra. Então, como as experiências passadas afetam o presente, quando a pessoa está trabalhando muito o passado, ela está fazendo um trabalho terapêutico. Não importa como ela se diz como nome profissional. Mas quando ela está fazendo um trabalho de motivação e de melhoria do desempenho para o futuro, ela está fazendo um trabalho de coach, mesmo que ela diga que é um trabalho de terapia. Outra coisa é a abordagem. O coach é mais direcionado para a ação. E a terapia é mais para uma reflexão. Então a terapia é mais você discutir como é que você se vê, como você se interpreta, como é que você se avalia. Enquanto que o coaching é você criar um procedimento para você dar um salto para cima no seu desempenho. Na terapia, às vezes o cliente está em sofrimento emocional, que está afetando até o bem-estar dele, até a sua disposição. Então ele precisa de terapia porque ele está se sentindo paralisado, sem motivação nenhuma para sair da cama e viver. Enquanto isso, no coaching, normalmente a pessoa tem condições de viver e tudo, mas ele acha que está faltando alguma coisa, está faltando um empurrão, está faltando motivação, está faltando uma estratégia melhor para ele conseguir resultados. E o tipo de profissional, né? Às vezes, pode se chamar terapeuta e está fazendo coaching e terapia. Às vezes pode se chamar coach e está fazendo também terapia e coaching. Tá? Então é isso que eu quis deixar aqui colocado, que as duas funções são possíveis e às vezes no mesmo profissional. Agora, uma outra questão que eu quero colocar, que existem na verdade camadas de relação de ajuda. A camada mais superficial, que trabalha mais a nível racional, é o professor, aquele que ensina o que é alguma coisa. O professor dá dicas específicas dizendo o que é. O coach ensina a pessoa a alcançar algo e o terapeuta ajuda a pessoa a descobrir quem ela é. Então são 3 camadas, sendo a camada de terapia mais profunda, a camada do professor mais superficial e a camada do meio são coach. Só que reforçando, às vezes o mesmo profissional ele transita entre essas 3 camadas e ajuda a pessoa nas 3 camadas. As ferramentas da terapia.
Existem ferramentas como análise diagnóstica. Quando o terapeuta ele faz uma análise, um diagnóstico, usa algumas ferramentas para a pessoa se compreender. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes a pessoa cria um rótulo e diz, eu tenho TDAH, eu tenho uma psicose, eu tenho uma neurose, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma TOC. Então, a pessoa encontra o rótulo e às vezes ela fica apenas se aceita, ela fica confortável no rótulo, ela usa o rótulo como desculpa. A análise diagnóstica não é para usar como desculpa, e sim para entender que mecanismos a pessoa pode usar para sair daquele problema, daquela situação. Então, se a pessoa apenas rótulo e fica dizendo, como muita gente às vezes eu vejo, eu não posso fazer isso bem porque eu tenho esse problema, eu tenho TDAH, então eu não vou ter a concentração mesmo, então isso aí não é para mim, e desisto. Se a pessoa usa o rótulo para se limitar, ela está usando o rótulo errado. Ela diz, eu tenho TDAH, então como eu faço para superar isso? Eu devo treinar concentração, devo treinar atenção, devo exercitar dessa maneira e tomar cuidado com alguns problemas do TDAH. Aí ela está usando o rótulo de maneira correta. Uma outra ferramenta muito importante, que é chamada TREC, é a terapia racional emotiva comportamental, que alguns chamam de TCC também, porque na verdade tem dois nomes, TCC, terapia cognitiva comportamental, e TREC, terapia racional emotiva comportamental. Os dois nomes brigam. Aqui no Brasil, TCC é um nome muito mais comum, mas eu prefiro usar TREC, que é mais antigo, e, na verdade, ver uma maneira, digamos assim, mais abrangente, mais prática de usar. TCC ficou com muita terminologia complicada, e o TREC é mais simples e mais produtivo para nós usarmos para nós mesmos. Tá? Então, são técnicas de reprogramar e ressignificar a mente. Outra técnica também é muito utilizada na terapia é dessensibilização. Você se acostumar com algumas questões da sua vida que antes te causavam sofrimento. Você tem que aceitar, fazer o que a gente chama do estoicismo, a filosofia estoica. Aceitar certas coisas da vida que não pode mudar agora e buscar aos poucos mudar. Outra questão que a gente também coloca como importante, como ferramenta, é o que a gente chama de coping, que é uma autorreflexão, um autoquestionamento, uma autoprática para começar a superar certas questões. Esse é um trabalho onde você reflete, escreve e começa a se questionar aos poucos. Tudo isso são ferramentas terapêuticas muito produtivas. Uma última terapeuta é a identificação e reconhecimento das próprias emoções. E nominalizar e dizendo, olha, eu estou sentindo raiva. Tá bom, por que eu estou sentindo raiva? Tudo bem, por causa desse. Esse aí se aplica na minha situação. Esse reconhecimento, identificação e reconhecimento das emoções nos dá um certo controle sobre elas. São as ferramentas mais usuais da terapia, então quis mostrar para vocês. Das ferramentas de coaching. As ferramentas de coaching também são muito importantes, a gente ter pelo menos uma noção, caso alguém faça um trabalho. Uma delas, eu considero uma das melhores e mais simples de fazer, é você ensaiar mentalmente. Você tem um problema e você quer melhorar, você ensaia mentalmente. Você vai fazer uma apresentação, você mentalmente se imagina fazendo, usa a visualização, e aprende a se desempenhar melhor usando a sua mente. Lembra que já foi feito várias pesquisas mostrando que quando você ensaia mentalmente, às vezes você pega tão melhoria de desempenho como estivesse fazendo fisicamente. Você checa os erros, você recapitula em sua mente. Uma outra ferramenta boa é a remodelagem, onde você modela de novo, a partir de pessoas que fazem bem, modela de novo um comportamento seu, copiando mentalmente de alguém. Outra que eu uso muito também em hipnose, mas também é uma ferramenta de coaching, que é chamada Ponte ao Futuro, onde você viaja, de certa maneira, na sua mente para o futuro e você aprende com o seu futuro que você pode agir melhor no presente. O outro é você fazer um plano de ação. E ele é tão importante que primeiro tem um passo preliminar, de você se responsabilizar pelas suas escolhas, e depois que você está responsabilizado pelas suas escolhas, você criar um plano de ação. Perfeito? Isso é importante para você, é uma das ferramentas melhores para você transformar apenas uma decisão, um sonho, uma meta em um hábito diário de realizar alguma coisa. Porque não importa você apenas ter uma meta. Uma meta é apenas um sonho. Enquanto você não transformar isso numa ação diária, um hábito diário, você vai ter certa dificuldade em
em transformá-la em algo material, concretizá-la. Outra coisa são chamadas metas SMART. O que é meta SMART? É um acrônimo específico, quer dizer, metas claras, mensuráveis, atingíveis, relevantes e delimitadas no tempo. E a gente usa isso porque quando você define uma meta, você tem que colocar esses pontos. E outra coisa muito importante no coach, a gente faz aprender a se questionar uma pergunta certa. Não perguntas dizendo, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu não te traz nada, apenas mais raiva e irritação. Mas uma pergunta boa, poderosa é, como eu posso mudar isso a partir de agora? É uma pergunta poderosa. Como eu contribuir para essa situação não é uma pergunta poderosa, mas como eu posso contribuir para sair dessa questão é uma pergunta poderosa. Algumas ferramentas de coaching são usadas num processo terapêutico e algumas ferramentas de terapia são usadas no processo de coaching. Mas tem uma coisa que as duas usam bem, que é uma ferramenta tanto de coaching quanto uma ferramenta específica de terapia, que é a hipnoterapia. A hipnoterapia é um trabalho onde você busca acessar o inconsciente e, acessando o inconsciente, você reprogramar suas crenças e comportamentos a partir do inconsciente e do subconsciente. Acessar o inconsciente é muito mais fácil do que parece. Quando você conversa consigo mesmo, com confiança que está acessando o inconsciente, ele já está recebendo a informação. O que você precisa é trabalhar a mudança do inconsciente para o subconsciente. E você faz isso trabalhando um pouco mais profundo em hipnoterapia. Aí você trabalha aumentando a sua autoconfiança para superar, por exemplo, medos e fobias, para trabalhar, por exemplo, a melhorar a sua concentração, a sua memória, controlar a ansiedade, o estresse, mudar hábitos de vida. Então, todas essas questões a hipnoterapia pode ajudar. Tem outras, mas em geral, essas são as principais, para você ter um melhor desempenho. O coaching ele pode ser trabalhado em vários focos. Então, por exemplo, uma pessoa que está querendo desenvolver carreira, o que ela pode fazer? Uma pessoa que está, às vezes, estagnada na sua carreira. O coach ele pode ajudar em habilidades de comunicação e habilidades para ele preparar-se para uma promoção. O coach financeiro vai ajudar num plano de economia e também um plano de investimento. Por exemplo, estou trabalhando com uma pessoa que está desenvolvendo um plano de investimento, porque ela está ganhando muito dinheiro, mas ela não está economizando R$1 sequer para sua aposentadoria. Está na faixa dos 30. Ela tem 30 anos até a aposentadoria, não é? Até os 60. Se ela começar agora, ela vai ser milionária após se aposentar. Mas se ela gastar todo o dinheiro que tem, ela vai chegar no final da vida dela e não vai ter um dinheiro mínimo. E tanta gente assim ganhava muito bem, um salário muito bom, e chega no final da vida e fica dependendo de uma aposentadoria escassa e sofrendo por causa disso. Outro exemplo, aí falando, uma pessoa que tem objetivos de saúde, ela quer perder peso. Só que ela acha que é muito difícil, porque a alimentação envolve com muitas questões emocionais. Então ela tem que trabalhar as emoções, às vezes com hipnose, para poder até se controlar e não, se está angustiada, não cair de boca em doce toda hora. Outras coisas que podem ser úteis para uma pessoa, por exemplo, ela quer desempenhar melhor uma habilidade específica. Um profissional que quer melhorar a sua habilidade de liderança porque está querendo se preparar para um cargo. Às vezes ele tem que saber como pedir, como ser gentil, como aguentar quando uma pessoa não está entendendo, controlar a impaciência, e ele não tem esse trabalho feito em casa desde pequeno. Ele vai ter que desempenhar isso com um coach. Outras vezes em questão de personalidade. Um coach pode te ajudar a identificar que pontos cegos tem na sua personalidade para ele ter uma melhor qualidade de vida, poder se relacionar melhor com as pessoas próximas a ele e também melhorar os seus relacionamentos. Eu quis colocar esses pontos sobre coaching para vocês terem uma visão geral, porque muita gente ainda entende o coaching como ensinar a pessoa a vender melhor. E isso é uma distorção muito grande. Nos Estados Unidos, em vários países da Europa, a função do coaching e da terapia, eles trabalham como processos e como ferramentas. Não é uma profissão. O cara é coach, vai ensinar você a ficar rico, e o outro é terapeuta, vai ensinar você a não sofrer. Não tem isso. São funções. O professor, o coach,
e o terapeuta são funções. E é isso que você tem que entender, que são funções que às vezes são desempenhadas pelo mesmo profissional, ou você pode aprender a fazer isso de maneira separada, trabalhar com terapeuta e trabalhar com coach, dependendo da sua possibilidade de trabalhar a respeito.